sang sur les congas. On veut du monde sur la piste. On veut les flics à la sortie et libérer la bonne énergie. Nous retrouvons la vague de douceur. Chegamos aqui em Paris no final da tarde, iniciozinho da noite, e já viemos conhecer uma área de alimentação chamada La Félicita. Essa região aqui é a da Biblioteca François Mitterrand, e nessa vila de alimentação, que lembra um pouco aquelas vilas de food truck que existem em algumas cidades brasileiras, você encontra hamburguerias, você encontra tratorias, bar de coquetéis, e inclusive alguns jogos eletrônicos, fliperama. O astral é bem interessante, como vocês estão vendo aí, tudo muito colorido, muito cheio de luzes, e funciona até mais tarde. Durante a semana vai até meia-noite, e no final de semana pode chegar até 1h, 2h da manhã. É bom checar o horário. Tem até um mapa que você pode receber na entrada, que você vê toda a programação e também o endereço dos restaurantes e o tipo de alimentação que você vai encontrar neles. On veut du sang sur les congas. On veut du monde sur la piste. On veut les flics à la sortie et libérer la bonne énergie. On veut du feu sur le secteur, chercher le soleil intérieur. On veut repartir de plus belle, avec du rhum dans nos cocktails, des maracas. Congas. Congas. Hoje estamos visitando o interior da Casa de Chá, na Mesquita de Paris. Um lugar muito bonito e bastante frequentado pelos próprios parisienses. Quando estiver em Paris, vem aqui dar uma olhada. Agora estamos dentro da Mesquita de Paris, vendo o interior, o espaço antes do salão de orações. Estamos aqui na sala que antecede o salão de orações, e aqui dentro da Mesquita de Paris funciona também uma casa de banhos árabes, que dependendo do dia da semana pode ser frequentado por homens ou por mulheres. Olá, querido viajante, seguidor de Lígia no Mundo.
Nós estamos hoje falando diretamente da cidade luz, sim, de Paris, meus amigos. Nem parece, né, que estamos em Paris, porque estamos, na realidade, dentro dos jardins da Mesquita de Paris. E como já estivemos aqui em outras ocasiões visitando Paris, então a nossa proposta dessa vez é fazer uma visita para locais que normalmente você visita quando já conhece a cidade. Então, para aquelas pessoas que querem ideias para realizar visitas numa terceira vez que vem a Paris, numa quarta vez, numa quinta vez. Então, essa é a nossa proposta de visita para esta viagem que estamos encerrando com esse destino. Talvez você aí não saiba, mas Paris foi fundada pelos romanos e sua antiga denominação se chamava Lutécia. E nós estamos chegando agora nas Arenas de Lutécia, que é uma legítima arena para lutas de gladiadores romanos. Essa arena data desde o século I. Lutécia foi o nome dado pelos romanos à cidade de Paris durante a ocupação desta região pelo Império Romano. A construção da arena data do século I depois de Cristo. Com 10.000 lugares dispostos em 35 fileiras, a arena principal era usada tanto para apresentações teatrais como espetáculos mais violentos com gladiadores. Atualmente não seria possível que tal número de pessoas ocupassem o mesmo espaço, pois uma parte dessas arenas foi encoberta por prédios que foram construídos séculos depois, sobre parte das ruínas das antigas arenas. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Continuamos nossa visita aqui pela linda cidade de Paris. Está fazendo 40 graus, gente. O que salva são as ruas sombreadas da área medieval da cidade.
que é onde nós estamos, aqui no bairro de Marais, que é uma Paris mais antiga, uma Paris medieval, lindíssima. Como eu falei agora há pouco, nós estamos visitando a área medieval da cidade de Paris, o bairro de Marais. E essas casas atrás de mim são do século XIV. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvent drame. O mercado Les Enfants Rouges não é um mercado como todos os outros. Ele é o mercado mais antigo da cidade de Paris, criado em 1615 e tem muitos restaurantes entre os seus corredores. O nome vem do fato de que durante o período de sua criação aqui funcionou um orfanato e a roupa dos meninos nesse orfanato era o vermelho. Por isso o nome Les Enfants Rouges, os meninos de vermelho. Gente, estamos visitando o fabuloso Hotel de la Marine, um lugar que serviu de casa para o guarda-móveis do rei, né, Luís XIV, e depois serviu de local para o Ministério da Marinha. Um prédio cheio de história e com uma decoração riquíssima, e a exposição é em 3D, um espetáculo. Bonjour, bonjour, madame, monsieur, bonjour tout le monde. Estamos iniciando nosso último dia de visita completa a essa linda cidade de Paris. Estamos a caminho da Opéra para termos a nossa visita interna. Normalmente o turista que chega aqui numa primeira viagem ou segunda viagem, ele não visita internamente a Opéra. Então essa também é uma ótima sugestão para aquele turista que vem visitar a cidade numa terceira visita, numa quarta visita. É isso aí. Daqui a pouco, lindas imagens do interior da Opéra de Paris, Opéra Garnier. Lembrando vocês que eu comprei o ingresso dessa visita através do link de passeios e atrações locais na cidade de Paris, que eu disponibilizo no link da minha bio, na área de links. E eu vou deixar também aqui embaixo o link direto para comprar o ingresso de visita interna na Opéra de Paris.
Ópera Garnier é um prédio que não possui um estilo arquitetônico único. Há um pouco de barroco, um pouco de renascimento italiano. Dizem que seu arquiteto Charles Garnier, diante da pergunta da imperatriz Eugênie, que estilo é este? Este estilo não existe. Ele não é grego, ele não é Luís XVI e nem mesmo Luís XV. Então, ele teria respondido estilo Napoleão III, que era o marido de Eugênie. Mas, na verdade, o estilo poderia ser chamado de Charles Garnier, pois havia sido criado pelo próprio arquiteto, com ênfase na opulência e na riqueza. Apesar de hoje o prédio parecer o mais clássico e comportado possível, ele causou escândalo e polêmica quando foi inaugurado. Sua fachada, além de ser policromada, era decorada com esculturas nuas. Além disso, de acordo com a etiqueta da época, as senhoras da alta sociedade não circulavam pelos corredores e halls do teatro durante os intervalos. Elas ficavam nos seus camarotes, onde recebiam convidados e homenagens. Mas, fascinadas pela riqueza da decoração, das esculturas e das pinturas da Ópera Garnier, elas romperam com a etiqueta social da época e se misturaram ao público curioso. Além de você visitar a sala de espetáculos e as salas de descanso, todo o interior da ópera, que é magnífico, ainda tem uma galeria de arte com obras de artes que retratam bailarinos, tenores, sopranos, diretores da ópera de antigamente. É muito maravilhosa essa visita, com um audioguia em português. Você também tem acesso a uma biblioteca, isso mesmo, uma biblioteca que existe no espaço. Lógico que essa biblioteca é toda especializada em assuntos relativos a peças teatrais, a música, né? Então, é muito bonito de ver. A sensação que eu tenho é que daqui a pouco vai se abrir uma porta e eu vou chegar em Nárnia. E chegamos agora nesse templo da moda parisiense, a chamada Galeria Lafayette. E vamos ver o que é que tem atualmente como tendência, né? Olha só o que estamos vendo aqui. Uma bolsa praticamente made in Ceará, né, gente? E o valor dela é 280 euros, porque eu já dei uma olhadinha na etiqueta. E o que é que vocês acham disso aqui, ó? Todo de medalhinha. E o valor disso aí, vamos dar uma checada aqui. Top, 1.590 euros, pessoal. E a sandalinha? A sandalinha 490. Uhul! E esse aqui, pessoal, um chinelinho básico por 100 euros. Fofinho, mas eu não dou não, viu? Gostei não. E no nosso último dia visitando a belíssima cidade de Paris, não poderia faltar uma visita ao terraço da Galeria Lafayette. É uma visita gratuita e aqui você poderá ver atrações da cidade, como por exemplo a Torre Eiffel, a Ópera Garnier, o Palácio dos Inválidos, entre outros. Gente do céu, eu sei que isso aqui é tudo moda conceitual, né? Mas, mesmo assim, olha aí. Esse aqui tá mais pra Muriçoca Fashion, né não? Nossa senhora, viu? O que mais nós temos aqui? Nossa, esse aqui esqueceram de costurar. Ai. Olha esse vestido aqui. Sei não, viu? Os peitos de fora. Esse outro aqui do modelo esqueceram de costurar. Deixaram ainda faltando um acabamento. Uau! E olha
esse casaco de chuva. Esse é a nova tendência, isso aí, é? Sei não. E essa maxi bolsa, o que é que vocês acham disso, hein? Uma super maxi bolsa. Nossa, e esse aqui? Parece que enrolaram um monte de jornal em volta da mulher, botaram uns cintos. Não entendi isso aqui não, esse conceito. E olha isso aqui. Isso é o quê? Uma obra de arte? É o quê? Porque não é possível que alguém deixe isso aqui para usar, né? Olha, esse aqui foi o melhorzinho que eu achei. Que é renda, né? É uma renda meio com material plastificado. Mas esse foi o melhorzinho que eu achei. E esse aqui? O que é que vocês me dizem disso? Ah, os braços da manequim estão dentro da calça. Alô, pessoal do Recife. Olha aí a versão do maracatu. A versão francesa. Já tá aí pronto para o Carnaval de Olinda 2023. Olha aí a tendência. É isso aí, pessoal. E olha essa bota. Uau! Pessoal, um dos lugares que eu recomendo comprar perfumes, todo tipo de cosmético com atendentes em português é esse lugar aqui, ó, Benelux. Eles também têm o tax free, podendo já dar o desconto. Fica bem aqui, ó. Aqui é a Rue de Rivoli. Esses aqui são os arcos que você chega até o Louvre. Então, você bota no GPS Benelux e você consegue chegar até essa loja. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Chegamos no Trocadeiro, de onde se tem uma vista maravilhosa para a Torre Eiffel, tanto dos terraços, entre o Palácio de Chaillot, como dos jardins. Muita gente que vem visitar a Torre Eiffel e desce na estação de metrô do Trocadeiro, não sabe do que se trata esse palácio aqui em forma de ferradura. Esse aqui é o Palais do Chaillot. Esse palácio, ele foi construído para abrigar exposições. Desde a sua construção até hoje, ele abriga exposições e tem também um aquário que fica na parte subterrânea dele. É bem interessante, de repente, você ver quais são as exposições que estão acontecendo para incluir no roteiro de sua próxima visita a Paris. A torre foi construída para a Exposição Internacional de 1937 e separava os pavilhões da Alemanha nazista e da União Soviética. E não poderia faltar na nossa viagem. Acabou! Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas.